Fenômenos de transporte. Aulas 25, 26 e 27. Equação de Bernoulli. Primeira parte. Teoria. Considerações iniciais. O físico suíço Daniel Bernoulli propôs um princípio para o escoamento dos fluidos que pode ser enunciado da seguinte maneira. Se a velocidade de uma partícula de um fluido aumenta enquanto ela escoa ao longo de uma linha de corrente, a pressão do fluido deve diminuir e vice-versa. Esse conhecimento permite-nos entender por que os aviões conseguem voar. Na parte superior da asa, a velocidade do ar é maior. As partículas percorrem uma distância maior no mesmo tempo. Veja as figuras 1.1 e 1.2. Logo, a pressão na superfície superior é menor do que na superfície inferior, o que acaba por criar uma força de sustentação de baixo para cima. O princípio de Bernoulli também pode ser aplicado no escoamento de líquido por tubos de diâmetros diferentes. Sendo o diâmetro da parte central do tubo menor que nas duas extremidades, figura 1.3, o escoamento é mais rápido na região mais estreita e a pressão menor. A equação de Bernoulli. Considerando duas seções retas de áreas A1 e A2 num tubo de corrente, figura 2.1, sejam P1 e P2 as pressões nessas seções. A densidade do fluido é ρ e as velocidades de escoamento valem respectivamente V1 e V2. Sejam F1 e F2 as forças de pressão exercidas pelo fluido restante sobre o fluido contido no tubo. A soma algébrica dos trabalhos realizados pelas forças F1 e F2 é igual à soma das variações das energias cinética e potencial entre as seções 1 e 2. O trabalho da força F1 menos o trabalho da força F2 é igual à variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Trabalho é o produto da força pelo deslocamento. Energia cinética é o produto da massa pela velocidade ao quadrado dividido por 2. E a energia potencial gravitacional é o produto da massa pela gravidade pela altura. Como a força é igual a pressão vezes área e massa é igual a densidade vezes volume, obtemos. Na equação apresentada, o produto área vezes deslocamento é igual ao volume, tanto na seção 1 quanto na seção 2. Na primeira equação, dividindo cada termo pelo volume, obteremos uma simplificação. Finalmente, chegamos à equação de Bernoulli, representado pela equação 2.1. Os termos P1 e P2 correspondem às pressões termodinâmicas no fluido que escoa. Para medi-las, nós deveríamos nos mover solidariamente ao fluido, ou seja, de um modo estático em relação ao fluido. Por essa razão, estas pressões são denominadas pressões estáticas, ou absolutas, ou totais na linha de corrente. Um modo de medir a pressão estática é utilizando um tubo piezométrico instalado numa superfície plana, do modo indicado no ponto 3 da figura 2.2. A pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 3 mais ρgH3. Entretanto, P3 é igual a ρgH4, assim como H1 igual a H3 mais H4. Então, a pressão no ponto 1 é igual a ρgH1. Os termos ρV1 ao quadrado sobre 2 e ρV2 ao quadrado sobre 2 correspondem às pressões dinâmicas na linha de corrente, acarretados pelo movimento das partículas fluidas. Consideremos a pressão na extremidade do pequeno tubo instalado no escoamento, 2, da figura 2.2. Ele estará imóvel, ou seja, velocidade do ponto 2 igual a 0. Nestas condições, o ponto 2 será denominado um ponto de estagnação. Aplicando a equação de Bernoulli entre os pontos 1 e 2, utilizando V2 igual a 0 e admitindo uma horizontal passando por estes pontos, portanto, H1 igual a H2, teremos: a pressão no ponto 2 é igual à pressão no ponto 1 mais ρV1 ao quadrado sobre 2. Assim, a pressão no ponto de estagnação, P2,
é maior que a pressão estática P1, de um valor chamado pressão dinâmica. Só existe um ponto de estagnação em qualquer ponto imóvel colocado num escoamento de um fluido. Algum fluido escoa sobre e algum abaixo do objeto. A linha divisória é chamada linha de corrente de estagnação. Para objetos simétricos, como o da figura 2.3, o ponto de estagnação está localizado na frente do objeto. Para objetos não simétricos, figuras 2.4, a localização não é óbvia. Os termos ρgH1 e ρgH2 correspondem às elevações ou cotas da linha de corrente em relação ao nível de referência. Todos os termos da equação de Bernoulli são pressões que atuam sobre o fluido em movimento, levando-se em consideração as condições de densidade, velocidade e posição. Muito bem, esta foi a demonstração e análise da equação de Bernoulli. Assista também a segunda parte e a terceira parte a respeito de aplicações e medidores de velocidade. Um abraço.